Soabe suspende atendimento ao público de 9 a 14 de dezembro. Centro de Integração Empresa-Escola espera abrir mais de 62 mil vagas de estágio até março de 2021. Cidades que se destacaram na proteção às crianças recebem selo Unicef. O boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas traz o diagnóstico de 955 novos casos de Covid-19 no estado. Senadora propõe estampar foto de Maradona em dinheiro da Argentina. Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em outubro desta quarta-feira. Senado aprova a criação do programa habitacional Casa Verde Amarela. O ministro diz que vai adquirir todas as vacinas seguras contra a Covid. Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, pode ir para a cadeia por corrupção. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita a ação de republicanos para reverter vitória de Biden na Pensilvânia. Corpo de mulher é encontrado em ramal do Tarumã com várias perfurações da faca. Garoto de 14 anos morre com um tiro que pode ter sido acidental. A polícia também trabalha com a hipótese de suicídio. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5 horas e 47 minutos em Banal. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora. O clima-tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros hoje. Com uma umidade relativa do ar em 87%, no momento a temperatura está na marca dos 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 33 graus centígrados. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro. Dia de Santa Joana Francisca de Chantal. Também é o dia do alcoólatra recuperado. Dia Nacional do Fonoaudiólogo. Dia da Bíblia Sagrada. Dia da Criança Especial e o Dia Internacional contra a Corrupção. Chegamos aos 344 dias do ano e faltam agora 22 para terminar 2020. E essa é a edição de número 85.020 do Jornal da Manhã. Apesar da nebulosidade, são normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. E o que conta a história? Fuzileiros, levante da Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, esmagado em 24 horas em 1910. Na China, o governo nacionalista instala-se na Ilha Formosa, isto em 1949. Morre em 1977 a escritora Clarice Lispector. 5 horas e 49 minutos, Veio Manaus. Bom dia, Tonelo. Bom dia, Delmo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardim. E bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às notícias. Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Lei Aldir Blanc, a revista eletrônica Arte Documenta realiza hoje, quarta-feira, o webinário Arte Pandêmica, reunindo de forma online pesquisadoras de diferentes regiões do Brasil para debater e compartilhar seus olhares sobre a produção artística nacional neste período de pandemia da Covid-19. A programação é gratuita. A proposta do evento online é construir coletivamente um diálogo sobre quais caminhos a arte percorreu e ainda vai percorrer com a existência do coronavírus, levantando problemas, soluções e novos futuros para a produção de arte no Brasil. A programação acontece por meio da plataforma Zoom e as inscrições podem ser feitas pelo site do projeto em www.artedocumenta.com.br. O evento também conta com intérprete de Libras. Em sua 6ª edição, a revista eletrônica Arte Documenta está com chamada aberta para publicação de artigos, ensaios, críticas, entre outros, até o dia 11 de dezembro, também pelo site do projeto. Serão selecionadas até 5 propostas de textos e cada contemplado receberá a quantia de R$450 pela publicação. Para mais informações ou em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail revista.artedocumenta@gmail.com com o assunto dúvidas, submissão de proposta. Cerca de 8.500 estudantes realizaram as provas online do processo seletivo para a contratação de estagiários de nível médio e superior da Prefeitura de Manaus no último domingo. O quantitativo representa 74% dos candidatos inscritos. As informações são da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, SEMAD, que acompanhou todo o processo do certame organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa IGDP. As provas foram realizadas em uma plataforma externa do site do IBGP por meio de login, número de inscrição e senha.
que é o CPF. As orientações para o acesso das avaliações foram disponibilizadas aos candidatos por e-mail e no site da instituição organizadora da seleção. E atenção, a Prefeitura de Manaus está oferecendo 12 vagas de emprego por meio do cadastro do Cine Manaus em várias áreas de atuação nesta quarta-feira. Devido à pandemia da Covid-19, os postos do órgão ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos@email.com. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida. O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: Números pessoal e secundário para contato e recado, além de informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. Diariamente, a Prefeitura de Manaus divulga na ferramenta Stories do Instagram e em sua página do Facebook as vagas de emprego oferecidas no Cine Manaus. As vagas são para servente de obra, técnico de impressora, cabista, auxiliar de compras e serralheiro. 7 municípios do Amazonas recebem o selo Unicef por seus avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Os municípios amazonenses de Benjamin Constant, Borba, Carauari, Humaitá, Iranduba, Novo Aripuanã e Urucurituba receberam ontem o selo Unicef por seus avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Eles fazem parte de um grupo de 431 municípios da Amazônia e do semiárido que conseguiram alcançar os resultados propostos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância na edição 2017-2020 do selo, colocando os direitos de crianças e adolescentes como prioridade na gestão municipal. De acordo com a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, nestes 4 anos, cada um desses municípios melhorou muito em relação a ele mesmo, superando dificuldades e alcançando resultados concretos. Por isso que os municípios têm um papel fundamental. É tão importante que a gente apoie os municípios para que eles possam garantir esse acesso aos direitos a todas as meninas e as meninas. Os municípios certificados com o selo Unicef no Amazonas avançaram mais no acesso ao pré-natal do que a média do país. De 2016 a 2018, o último dado disponível, o percentual de mulheres com acesso a 7 consultas pré-natal no Brasil cresceu 4,6%. No Amazonas, o aumento foi de 3%. E nos municípios certificados com o selo Unicef no estado, o aumento foi de 11%. 84% dos municípios amazonenses participantes do selo Unicef implementaram a estratégia Busca Ativa Escolar, indo atrás de cada criança e adolescente que estavam fora da escola e tomando as medidas necessárias para a rematrícula e a aprendizagem. No Brasil, entre 2016 e 2019, o percentual de estudantes dos anos finais do ensino fundamental público com 2 ou mais anos de atraso escolar caiu 10,7%. Nos municípios certificados com o selo Unicef no Amazonas, a queda foi de 14%. A Secretaria de Assistência Social de Iranduba e articuladora do selo Unicef no município, Thelma Viana, comemorou a certificação. O desafio foi grande, né, mano? Muito grande, até chegarmos aqui, né? Principalmente esse ano de pandemia foi muito sacrificoso pra gente, mas nós conseguimos. Quero agradecer os mobilizadores do selo, toda a equipe que participou, agradecer ao prefeito de Iranduba, Francisco Almeida Silva, também a equipe Unicef, que foi muito importante na nossa caminhada. O anúncio dos municípios que receberam o selo Unicef foi transmitido ao vivo em uma parceria da instituição com o TikTok. A transmissão aconteceu também nos canais do Unicef Brasil no YouTube e Facebook e pela TVC do Ceará. 5h55 em Manaus. O showroom do processo de fim de ano Prosamen Sustentável Cuidando Sua Casa abre nesta quarta-feira para a venda e a exposição dos produtos do Parque Residencial Mestre Chico II,
localizado na Avenida Ramos Ferreira, bairro da Praça 14, zona sul de A Manaus. iniciativa é promovida pelo governo do estado por meio do Programa Social e Ambiental do Igarapé de Manaus, o Prosamin. O Prosamin Sustentável, cuidando da sua casa, criou todo o mobiliário e objeto de decoração de uma residência a partir de materiais reaproveitáveis e que seriam descartados. As artesãs do Prosamin utilizaram papelões, vidros, paletes e pneus da confecção de jogos de sofá, mesas, cadeiras, entre outros. A exposição dos produtos iniciou na sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais, do GPE, no mês de novembro. E, devido à procura pelos produtos do social do Prosamin, organizou o elo do residencial Mestre Chico II com os produtos produzidos para que o público interessado pudesse realizar visitas e adquirir as peças. A subcoordenadora social do IGPE, Viviane Dutra, afirma que os projetos de fim de ano do Prosamin têm por objetivo levar os participantes a colocar em prática tudo o que aprenderam nas oficinas do programa, estimular o empreendedorismo e contribuir para o complemento da renda dessas famílias. Emissoras e serviços de som que transmitem o Jornal da Manhã. Rádio Panorama FM de Itacoatiara. Nova Beruri, FM em Beruri. Alternativa de Alvarães. Boiúna, em Boa Vista do Ramo. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Marã em Marã. Cabocla FM em Altaz. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altaz. Maripá-FM.com e São Sebastião do Atumã. E ainda Rádio Circuito FM Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Voz Amiga, Lago do Limão. Peruri Josivan, em Peruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldoirão. Voz Um Novo Tempo, Uma Nova História, em São José do Amataria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Miamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tulhué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba e Comunitária de Anguera, no Foz do Canumã, distrito de Borba. Agora 5h58 em Manaus. Em 3 minutos, o Jornal da Manhã volta com outras notícias locais. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Manaus, 6h04. A Prefeitura de Manaus leiloará nesta quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, um total de 8 imóveis desafetados pertencentes ao município. O evento será no auditório do Hotel Adrianópolis, na Rua Salvador 195, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Por conta da pandemia de Covid-19, os lances do leilão também poderão ser dados online pelo site www.azamilleilões.com.br. A realização do leilão visa a venda de 5 salas comerciais, 2 terrenos e uma casa, localizados nos bairros Adrianópolis, Centro, Cidade Nova 2 e do Parque 10. Com o lance inicial avaliado em 50 mil, o certame é organizado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD, gestora de patrimônio do município. Para participar do leilão, os interessados devem apresentar RG, CPF, CNPJ, caso seja pessoa jurídica, contrato social, caso seja pessoa jurídica, e comprovante de residência. Se o arrebatante desejar participar do leilão de forma online, deve enviar a documentação em até 24 horas antes do evento para o e-mail contato@azamilleilões.com.br. O prazo para a visitação aconteceu de 1º a 4 deste mês de dezembro, mas os interessados podem consultar o edital, informações sobre o valor da avaliação, lance inicial e outras especificações no site do oficial leiloeiro. Um dos maiores incentivadores do projeto de interiorização da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado,
Deputado estadual Cabo Maciel destacou a implantação da 7ª unidade da DPE-AM no município de Coari, alcançando 1,2 milhão de pessoas no interior do Amazonas. A partir desta quinta-feira, o município de Coari passará a contar com a unidade da DPE-AM. O polo de Coari também atenderá o município de Quadajás. Esse é o 7º polo da instituição implantado no interior. 2 defensores públicos atuarão na unidade com residência fixa no município. Manaus, 6h06. A Comissão de Gênero e Raça do Ministério Público Federal do Amazonas promove evento online Desafios do Cotidiano de Mães de Pessoas com Deficiência na próxima quinta-feira, amanhã, às 16 horas. A ação une as comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Além disso, encerra os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo é discutir os impactos que ser mãe de pessoa com deficiência traz ao cotidiano das mulheres, em especial, considerando que elas ainda são as maiores responsáveis pelos cuidados familiares e as mais afetadas social e psicologicamente por essas tarefas. Para isso, o Ministério Público Federal promoverá um debate ao vivo pelo canal do MPF/AM no YouTube, com a mediação da Procuradora Regional do Direito do Cidadão, Michele Dias e Gil Corbi. A live será aberta a toda a sociedade e terá a participação da Procuradora Regional da República e coordenadora do GT Memória e Verdade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Eugênia Augusta Gonzaga, da diplomata e cofundadora do movimento DAO, Cristiane Bonomo, e da servidora da Manaus Previdência e pós-graduanda em Inclusão, Luciane Maria Frentzen. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo vai realizar na próxima sexta-feira, dia 11 de dezembro, a solenidade de posse dos conselheiros eleitos para o triênio 2021-2023. O evento acontecerá às 10 horas da manhã e será transmitido pela TV e no YouTube também, no endereço www.youtube.com/TV Caucam. O Centro de Integração Empresa Escola CIE espera abrir mais de 62 mil vagas de estágio e aprendizagem entre os meses de dezembro e março de 2021. A época conta com o maior volume de oportunidades do ano e a projeção é baseada no período sazonal, ou seja, quando muitos contratos chegam ao fim do período de validade ou a graduação é concluída no caso de estudantes universitários. De acordo com uma instituição, as vagas de estágio representam ao menos 82% das oportunidades, enquanto as de aprendizagem 18%. Para participar dos processos seletivos, jovens e adolescentes precisam estar cadastrados e com os dados atualizados no portal do CIE. Agora 6h mais 8 em Manaus. A Superintendência Estadual de Habitação Suape vai estar em novo endereço a partir do próximo dia 16 de dezembro. Por isso, o atendimento presencial do órgão, a atual sede, ficará suspenso de 9 a 14 de dezembro por conta da mudança. De acordo com o diretor-presidente João Coelho Braga, os mutuários que necessitarem de emissão de boletos ou fazer consultas poderão acessar o site do órgão. Além do site, os mutuários poderão ser atendidos nos parques, dos shoppings Via Norte e Sumaúma, informou Braga. O governador Wilson Lima agendou para amanhã desta quarta-feira, hoje, portanto, dia 9 de dezembro, uma visita técnica às obras do trevo do Anel Sul na Avenida Torquato Tapajós. Depois de percorrer esta obra, considerada a maior em termos de mobilidade urbana em Manaus, depois da Avenida das Torres, ele se dirigirá à nova sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura da região metropolitana de Manaus, CEINFRA, onde assistirá a uma apresentação dos detalhes técnicos da obra do Anel Sul, com destaque para o trevo, e conhecerá as novas instalações da CEINFRA no Via Norte. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSM, edição número 249, divulgado nesta terça-feira, ontem, portanto, traz o diagnóstico de 955 novos casos de Covid-19, totalizando 183.830 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foram confirmados 5 óbitos por Covid-19, sendo 3 ocorridos no dia 7 e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos
de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.969 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na última segunda-feira foram registrados 6 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 21.205 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas Secretarias Municipais de Saúde, o que corresponde a 11,54% dos casos confirmados ativos. Entre os casos confirmados de Covid-19 do Amazonas, há 438 pacientes internados, sendo 274 em leitos clínicos, 79 na rede privada e 195 na rede pública, 159 em UTIs, 49 na rede privada e 110 na rede pública e 5 em sala vermelha. Estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos ou graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde. Há ainda outros 70 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 50 estão em leitos clínicos, 36 na rede privada e 14 na rede pública. 17 estão em UTIs, 16 na rede privada e 1 na rede pública e 3 em sala vermelha. Manaus, 6h11. A seguir, no boletim policial, corpo de mulher é encontrado em ramal do Tarumã com várias perfurações à faca. Garoto de 14 anos morre com tiro que pode ter sido acidental. A polícia também trabalha com a hipótese de suicídio. Detalhes daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h15 em Manaus. Polícia. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando a falar de polícia, noticiário policial do Jornal da Manhã. Ações da Rocan na cidade. Um trio armado é detido após assalto em Manaus. Em mais uma grande ação da Rocan. 2 homens, um de 18, outro de 23 anos foram presos e um adolescente foi apreendido. Isso aconteceu, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, na Avenida São Jorge, no bairro de São Jorge. Eles estavam armados com um revólver calibre 38 e também uma faca. E de acordo com a polícia, a viatura estava fazendo patrulhamento no local, onde conseguiram visualizar, né, o veículo que estava aí em alta velocidade com 3 pessoas. A polícia parou o carro daí, viu que estavam aí, Eduardo, fugindo de um assalto. Aliás, tinham cometido um assalto, estavam fugindo. E estavam aí também com um revólver calibre 38 e uma faca peixeira daquela enferrujada, se não matada, apurada, mata de tétano. Graças ao grande trabalho da polícia, esses bandidos já estão atrás das grades. A população chama a Rocan através do Zap 99280 7574. 99280 7574. Esse é o WhatsApp da Rocan. E mais de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais pessoas presas, mais bandidos apreendidos. É a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo, nas ruas da cidade, tirando bandidos de circulação. Abraço ao Coronel Bonatti, secretário de Segurança, secretário executivo, Coronel Paiva, grande trabalho também faz Coronel Paiva, vai em loco, vai verificar tudo direitinho e o resultado é esse aí, bandido atrás das grades. Noite passada, um acidente de trânsito deixou uma pessoa gravemente ferida na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Foi a noite de ontem. As testemunhas disseram que um homem estava atravessando a rua e não portava nenhum documento. Até que uma moto em alta velocidade tentou desviar, mas não teve jeito. Acabou atropelando o rapaz e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo por uma viatura do SAMU. Ele chegou gravemente ferido e continua internado. E apesar da ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros do pronto-socorro Platão Araújo, a vítima corre
sério risco de morte. Pronto, socorro, João Lúcio! Uma pessoa também vítima de atropelamento deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era por volta de 22 horas e 30 minutos da noite de ontem. Trata-se de um homem de aproximadamente 30 anos. Ele foi colhido por um carro e ficou em estado grave, mas graças à ação dos anjos da vida do João Lúcio, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem. Aliás, todos que procuram pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. Pronto-socorro 28 de agosto. Um homem deu entrada à vítima de agressão física na noite de ontem. O fato deu-se no bairro de Cachoeirinha. Ele pegou uma pizza. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma disputa amorosa. Dois homens que brigavam pelo amor da mesma mulher. Um deles deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto às 22 horas e poucos minutos e entrou aí todo cheio de hematomas. Ele não corre risco de morte não, porém está com fratura no braço, com o beiço quebrado, quebrou também o dente e saiu sangue até do ouvido. Foi muita peia que ele levou aí nessa disputa amorosa na Avenida Castelo Branco, no bairro de Cachoeirinha. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Morte no Tarumã! Mais uma morte no bairro do Tarumã. Dessa vez, um cadáver que foi encontrado. Trata-se de um corpo de uma mulher até o presente momento não identificada, aparentando entre 25 e 30 anos de idade, com o corpo todo cheio de tatuagem. Ela levou aproximadamente 15 facadas. Estava jogada, enrolada em uma lona, na beira da pista, com as vísceras expostas. O crime tem características de acerto de contas. Ela foi levada por uma equipe do Instituto Médico Legal e permanece à sede daquele instituto até o presente momento, aguardando alguém que possa reclamar o corpo. Desgraça! Uma tragédia familiar lá no ramal Esperança, no quilômetro 121 da M010. Ali nas imediações do Rio Preto da Eva. Eduardo Silva, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. O rapazinho, apenas um rapaz de 14 anos de idade, o Ivanilson do Nascimento, morreu com um tiro de arma, né, de tipo de espingarda. Ele não se sabe ainda, Eduardo e ouvintes do Jornal da Manhã, se esse rapaz se matou, cometeu suicídio ou estava brincando, né, com a arma e de repente a arma disparou. Não se sabe ainda se foi um acidente, né, ou se aconteceu aí do garoto ter cometido suicídio. Somente exames mais detalhados no corpo do garoto por parte da perícia técnica científica vai dizer a real motivação da morte desse garoto de apenas 14 anos de idade. Nós do Jornal da Manhã lamentamos profundamente, que Deus conforte essa família com essa perda aí de um rapaz de apenas 14 anos de idade. Uma criança ainda que morreu aí, não se sabe se cometeu suicídio ou se foi acidente. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o passarinho da morte cantou mais uma vez na cidade. Falando em passarinho da morte, quero mandar um abraço especial para os meus amigos poveiros. Alô, meus amigos poveiros aí do Tarumã. Nunca mais apareci para tomar um cafezinho aí. Essa Covid está afastando aí todo mundo, né? E eu tenho vou mandar um abraço aí para os poveiros, para o Francisco Gomes, para o João Montenegro, o Marcos, o Alcindo, o Sidney, ou seja, toda a equipe de poveiros
do cemitério Tarumã. Aquele abraço, saudade do nosso cafezinho. Porque um dia desses eu apareço. Eu sempre levo pão e tomo café dos coveiros. Agora é contigo, Eduardo Silva e Edson Melo. 6h23 e Manaus. Bom dia, Peregrino. Muito obrigado pela sua participação. A seguir, no noticiário esportivo, Mega Sena acumula e pode pagar prêmio de 34 milhões no próximo sorteio. Senadora propõe estampar foto de Maradona em dinheiro da Argentina. Detalhes daqui a pouquinho. Encontrou. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Manaus, 6h26. Loteria. E vamos começar pelo dia de sorte, concurso de número 392, que sorteou estas dezenas: 03, 04, 10, 18, 22, 24, 28. Mês da sorte, outubro, 7 acertos, não houve ganhadores. Acumulado para o próximo sorteio, R$600 mil. Hora e vez de Time Mania, concurso 1573, que sorteou estas dezenas: 12, 18, 21, 34, 47, 57. 72. Time do coração, Barueri, 7 acertos, não houve ganhadores. Acumulado para o próximo sorteio, R$2.200.000, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Dupla Sena, concurso 2167. Primeiro sorteio, dezenas 02, 16, 23, 27, 29 mil reais. Hora e vez de Loto Fácil, concurso de número 2102. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras, uma de Minas Gerais, outra do Rio Grande do Sul. Cada uma recebe R$1.319.112,59. 14 acertos, 345 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.171,87. As dezenas do concurso 2102 da Loto Fácil foram estas: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 25. Hora e vez de Lotomania, concurso 2133. 20 acertos, não houve acertador. Acumulado para o próximo sorteio, R$2.800.000. 19 acertos, 7 apostas ganhadoras, prêmio R$35.543,25. 0 acertos, uma aposta ganhadora, R$124.401,42, e é lá do Paraná. E as dezenas da Lotomania, concurso 2133, foram estas: 02, 04, 07, 10, 13, 12, 21, 22, 25, 27, 41, 47, 53, 68, 75, 79, 81, 83 86. e 91. Vamos falar agora de Quina em seu concurso de números 5.436. 5 acertos, mais uma vez acumulou em R$4.500.000, e as dezenas sorteadas ontem à noite foram estas: 35, 41, 60, 75, 77, repetindo, 35, 41, 60 75. e 77. E finalmente vamos falar de Mega Sena, concurso 2325. 6 acertos, mais uma vez, acumulou, não houve ganhador, acumulado em 34 milhões para o próximo sorteio, que acontece amanhã, quinta-feira. As dezenas sorteadas foram estas: 33, 34, 37, 46 52 e 60. Repetindo, as dezenas do concurso 2325 da Mega Sena, que acumulou 33, 34, 37, 46 52 e 60. Agora 6h30 em Manaus. Esportes. A Inglaterra caiu no mesmo grupo da Polônia no sorteio das eliminatórias para a Copa do Catar na última segunda-feira, que deixou as principais seleções da Europa com caminhos aparentemente tranquilos até o torneio de 2022. Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Croácia e Inglaterra não se enfrentam graças ao sistema de cabeça de chave e, salvo grandes surpresas, devem se classificar de forma confortável para o próximo Mundial. O ex-técnico e ex-jogador argentino Alejandro Sabella morreu
faleceu aos 66 anos na tarde desta terça-feira. Ele sofria de uma doença cardíaca grave desde 2015 e estava internado desde o último dia 26 de novembro. Há 2 anos passou ainda por uma quimioterapia para tratar um câncer na laringe. Uma senadora argentina quer colocar Diego Maradona em uma nota da moeda do país e apresentou um projeto ao Congresso para estampar o astro do futebol em uma nota de 1.000 pesos. A nota no valor de $12,27 pela taxa de câmbio de ontem apresentaria o rosto de Maradona de um lado e a foto de um de seus gols mais famosos do outro, disse a autora do projeto, a senadora Norma Durango. Placar dos jogos desta terça-feira, começando pelo Campeonato Brasileiro Série B. Juventude 2, Oeste 2. Guarani 3, Operário do Paraná 0. América de Minas Gerais 2, Sampaio Correia 1. Botafogo de São Paulo 2, Ponte Preta 1. Cuiabá 3, Vitória 3. Confiança 1, CSA 5. Avaí 0, Chapecoense 2. CRB 0, Cruzeiro também 0. Copa Sul-Americana. Vélez Sarsfield 1, Universidade Católica 2. Libertadores da América. Libertar 1, Palmeiras também 1. Eduardo, e os jogos desta quarta-feira? No Campeonato Brasileiro Série B, às 19h15, jogam Paraná Clube e Figueirense. No Campeonato Brasileiro Série A, jogam 21h30, São Paulo e Botafogo. Pela Copa Sul-Americana, às 19h15, tem Bahia e Defensa e Justiça. E tem 21h30, Júnior Barranquilla e com Kimball. Agora pela Libertadores da América, 19h15, Clássico Nacional, Grêmio e Santos. Às 21h30 tem Boca Juniors e Internacional. Os jogadores do PSG e do Istambul Basaksehir protagonizaram um momento histórico no Parque dos Príncipes ontem, terça-feira, em partida válida pelo Grupo H da Liga dos Campeões. As duas equipes deixaram o gramado do estádio no meio do primeiro tempo, após uma ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastião Soltesco contra o cabaronês Pierre Webo, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca. A UEFA declarou que vai conduzir uma investigação aprofundada para averiguar o caso de racismo ocorrido na partida entre Paris Saint-Germain e Istambul, pela Liga dos Campeões. A partida foi suspensa após o quarto árbitro, Sebastião Soltesco, ter dirigido uma ofensa racista a Pierre Webo, membro da comissão técnica do time turco. Vou falar em Liga dos Campeões. A Juventus não tomou conhecimento do Barcelona ontem no Camp Nou e bateu a equipe da casa, a equipe de Lionel Messi, pelo placar de 3-0. E o Leipzig bateu o Manchester United também pela Liga dos Campeões por 3-2. Portanto, ontem Juventus 3, Barcelona 0 e RB Leipzig 3, Manchester United 2, o placar de ontem. Manaus, 6h34. A seguir, Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em outubro nesta quarta-feira. Senado aprova a criação do programa habitacional Casa Verde Amarela. Ministro da Saúde diz que vai adquirir todas as vacinas seguras contra a Covid. Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, pode ir para cadeia por corrupção. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita a ação de republicanos para reverter vitória de Biden na Pensilvânia. Detalhes daqui a pouquinho nas últimas notícias do Jornal da Manhã. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h41 em Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou em alta de 0,16% nesta terça-feira, cotado a R$5,1265, após atingir na véspera o menor valor em quase 5 meses. O Ibovespa teve alta de 0,18% a 113.793 pontos. É a maior pontuação desde 20 de fevereiro, que foi de 114.586 pontos. O Banco Central do Brasil manterá a taxa básica de juros no mínimo histórico de 2% nesta quarta-feira, estimam analistas, mas preocupados com o impacto inflacionário dos desequilíbrios fiscais do que com a disparada dos preços dos alimentos em meio à pandemia. E o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, fará nesta quarta-feira, hoje, portanto, a última reunião do ano. E a expectativa dos analistas do mercado financeiro é que a taxa básica de juros, a Selic, seja mantida em 2% ao ano.
No acumulado em 2020, o IPCA registra alta de 3,13% e em 12 meses de 4,31%, acima dos 3,92% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O resultado, a inflação agora está bem acima do centro da meta de inflação do governo para este ano, que é de 4%. Descontada a inflação, a caderneta de poupança teve perda de 1,94% na janela de 12 meses terminados em novembro. Trata-se do terceiro mês seguido que a poupança termina um período de 12 meses sem ganho real em cenário de aceleração da inflação. Em outubro, as perdas foram de 1,40%. E atenção, A Caixa Econômica Federal vai pagar nesta quarta-feira a 8ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em outubro e os recursos poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. os beneficiários que aguardam outras parcelas e também nasceram no 10º mês do ano receberão os seus devidos pagamentos na conta digital. O calendário de pagamento do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito. Os beneficiários recebem a parcela que tem direito no período de acordo com o mês de nascimento. A 8ª parcela faz parte do ciclo 5 de pagamentos, próximo ao ciclo 6, ocorre ainda em dezembro. 6h43. Os trabalhadores com carteira assinada sem conta na Caixa Econômica Federal poderão receber o abono salarial 2020-2021 sem a necessidade de ir a uma agência. Desde anteontem, terça-feira, o banco está depositando o benefício do Programa de Integração Social PIS na conta Poupança Social Digital. As contas foram abertas de forma gratuita pela Caixa, sem a necessidade de apresentação de documentos. O pagamento pela poupança digital foi autorizado pela Lei 14.075/2020, sancionada no fim de outubro, que autoriza permanentemente o pagamento de diversos benefícios sociais e trabalhistas por meio eletrônico. O Senado aprovou nesta terça-feira, ontem, portanto, a medida provisória que cria o Programa Habitacional Casa Verde e Amarela, concebido pelo governo Jair Bolsonaro para substituir o Minha Casa, Minha Vida. O foco são as famílias com renda média mensal de até R$7.000, mas haverá incentivos maiores para as regiões Norte e Nordeste. Após o vice-presidente Hamilton Mourão defender o uso da tecnologia da chinesa Huawei para a implementação de 5G no país, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou e mandou um recado para o vice em evento no Planalto, nesta terça-feira. O chefe do executivo disse mais de uma vez que o assunto só pode ser debatido com ele se antes passar pelos ministros das comunicações, Fábio Faria. Mourão disse que os equipamentos da Huawei estão em 40% das redes de 3G e 4G no país e que o eventual banimento da companhia no 5G vai encarecer os serviços para os consumidores. Manaus 6h45. O Ministério da Educação mudou de 4 de janeiro para 1º de março de 2021 o início das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior. A nova data foi definida em portaria publicada na edição extra do Diário Oficial da União da última segunda-feira. O documento recomenda que, para a realização das aulas presenciais, as instituições deverão observar os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Todas as vacinas que tiverem sua eficácia e registros da maneira correta da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se houver necessidade, vão ser adquiridas. O presidente Jair Bolsonaro já deixou isso de forma clara. A declaração foi feita pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em uma reunião desta terça-feira com os governadores de 15 estados para discutir a compra de vacinas contra a Covid-19 no Palácio do Planalto. Ao grupo que participou do encontro, parte presencialmente e parte por videoconferência, Pazuello lembrou os acordos já feitos pelo governo federal com o laboratório AstraZeneca para a compra de 260 milhões de doses e insumos para a fabricação e a entrada no consórcio COVAX Facility para a compra de 42 milhões de doses de vacina. O SUS já tem capacidade para a compra de 300 milhões de doses para 2021, disse ele. Governadores se uniram com o ministro Eduardo Pazuello da Saúde e disseram ontem que o governo federal deve apresentar hoje um plano logístico para a vacinação da população contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu ontem com governadores de todo o país para fazer um balanço sobre o enfrentamento da Covid-19 no Brasil e tratar sobre a compra de vacinas. Um dia depois de o governador de São Paulo, João Dória, anunciar que haverá um plano estadual de imunizações,
o ministro rejeitou a possibilidade e disse que a vacinação será nacional. Ele também afirmou que o plano pode começar no final de fevereiro com a aplicação da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. A data tem preocupado os governadores, que temem que estados como São Paulo e Rio de Janeiro, que sediam o Instituto Butantan e a Fiocruz, respectivamente, iniciem a imunização antes do restante do país. O plano paulista, por exemplo, prevê o início da vacinação para 25 de janeiro. O Brasil registrou 796 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 178.184 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 617, a mais alta registrada desde 7 de outubro. Nesse dia, a média foi de 631 mortes. A variação foi de mais 31% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira a assinatura de um decreto para garantir que os cidadãos americanos tenham prioridade para receber vacinas americanas. O texto que Trump assinou diante das câmeras durante uma cúpula da vacina na Casa Branca não foi divulgado imediatamente. Não está claro como este decreto seria aplicado, visto que os fabricantes de vacinas já assinaram acordo com outros países. A Promotoria de Paris pediu nesta terça-feira 4 anos de prisão, 2 deles de reclusão obrigatória, contra o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, julgado por corrupção e tráfico de influência em Paris. O ex-presidente de 65 anos é acusado de ter tentado subornar um juiz com um cargo muito disputado em troca de informação privilegiada sobre outro processo. Os promotores pediram as mesmas penas para seus co-acusados, o ex-juiz Gilbert Azibé e o advogado habitual de Sarkozy, Thierry Herzog. Os Estados Unidos sancionaram nesta terça-feira 6 empresas chinesas acusadas de transportar carvão norte-coreano em violação ao embargo da ONU, seguindo sua ameaça de punir a China por contornar a pressão internacional sobre Pyongyang. A Coreia do Norte continua a contornar a proibição da ONU à exportação de carvão, uma fonte crucial de receita que ajuda a financiar seus programas de armas de destruição em massa, disse o secretário do Tesouro Stephen Mnuchin em nota. A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs nesta terça-feira uma derrota aos republicanos que buscavam descartar até 2,5 milhões de cédulas enviadas por correspondência no estado da Pensilvânia nas eleições presidenciais do país, tentando reverter a derrota do presidente Donald Trump na disputa com juízes da corte, se recusando a impedir que o estado formalize a vitória do presidente eleito Joe Biden. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já anunciou nesta terça-feira que o Brasil estabelecerá como meta, no âmbito do Acordo de Paris, atingir a neutralidade das emissões de gases causadores do efeito estufa até 2060. A meta é a mesma já apresentada pela China, por exemplo. A União Europeia se comprometeu em 2019 com uma data mais próxima, zerar o saldo de emissões de gás carbônico já em 2050. 6 horas e 50 minutos em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Em reação ao governo, Câmara prepara mudança que obriga a compra de vacinas contra a Covid. Folha de São Paulo. Sem citar Dória, Pazuello diz que cabe ao Ministério planejar vacinação contra a Covid no país. O que diz o Estado de São Paulo? Dino, governador do Maranhão, pede ao STF para comprar vacina aprovada em outros países. O Rio Brasiliense. 1000 dias sem Marielle. Manifestações pelo país cobram respostas. Valor Econômico. Pressionado por governadores, Pazuello promete acelerar o registro e adquirir Coronavac. Em BH, destaque do jornal O Estado de Minas. Emocionada, médica da Fiocruz defende revolta da vacina ao contrário. No Recife, centenário Jornal do Comércio. Com alta de casos, Pernambuco atinge 88% de ocupação das UTIs da Covid. Em Fortaleza, Diário do Nordeste. Irmãos de suspeito de tráfico ligado ao chefe de facção são mortos a tiros em Caucaia. E finalmente em Porto Alegre, destaque de capa do jornal 0 Hora. Presença de gafanhotos é monitorada em 22 municípios gaúchos. Manchete dos jornais locais, começando pelo Amazonas em Tempo, que destaca: Mundial vai gerar mais de 400 empregos no polo industrial de Manaus. O que diz a crítica? Imunização em massa contra a Covid-19. Amazonas monta plano de vacinação.
Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição J. Rai e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo E Eduardo Silva. Difusora.